queridas irmãs, queridos irmãos, saudamos não apenas aqueles que estão aqui nesse instante, mas a todos os que nesse momento compartilham conosco da TV Alvorada Espírita, em todas as partes do Brasil e também nos países do mundo, abraçando-os com o carinho daqueles irmãos que, mesmo distantes, podem fazer vibrar no coração a mensagem da esperança, com a qual Jesus procura reerguer as criaturas. Recordamo-nos dos processos de libertação do povo hebreu, nos tempos longínquos do cativeiro egípcio, quando lá colocados como escravos por vários séculos, conseguiram conquistar, ao peso de dolorosos pesares para os egípcios, a liberdade, sendo então recambiados ou liderados pelo caminho desértico e hostil por Moisés, que tinha a dolorosa tarefa de encaminhar um contingente numeroso, não apenas de um país ou de uma região da terra para outra, mas muito mais de liderar a transição de um estilo de ser para outro, de um modo de viver para outro, de uma filosofia de vida acostumada a certos padrões do cativeiro egípcio para um outro, que era aquele que motivara, nas explicações que os Espíritos nos dão destes processos, motivara a eleição temporária de um povo para que nele, já trabalhadas as noções filosóficas da unicidade de Deus, pudessem ser semeados princípios mais elevados na compreensão das leis do universo. No entanto, mais fácil seria empurrar o povo de uma região para outra, à custa de milagres, à custa de atitudes que espantassem pelo sobrenatural, do que efetivamente conseguir fazer com que os que lá no Egito compartilharam de todos os vícios próprios das crenças do cativeiro, conseguissem libertar-se deles, conseguissem vencer suas inclinações. Era mais fácil empurrar o povo pelo deserto do que mudar no interior da mente das pessoas que o compunham aquilo que elas estavam acostumadas a fazer. Moisés, então, não se limitando a apresentar ao faraó os vaticínios terríveis que viriam a incidir sobre o povo egípcio caso não fossem libertados os hebreus, obviamente fruto de uma força sobre-humana àquela conhecida naquele período, Moisés não se limita apenas a apresentar ou a rogar suas pragas, coisas que eram assustadoras, e graças a ela obter a liberdade. Não, Moisés leva o povo e se submete à ação superior de um Deus, o único, segundo a crença dos hebreus da época. E através do deserto, tem que vencer obstáculos terríveis, como a falta de alimento. E o maná do céu abastece o povo. Não havia venda, não havia plantação, não havia como semear e colher. Era preciso andar. Então, todos os dias, conta-nos a Escritura que na porta de cada tenda, dentro de algum cesto, de algum recipiente que ali fosse colocado, surgia uma farinha que ali era depositada como se fosse o sereno da noite e que servia para alimentar a todos. Tendo um obstáculo pior para vencer, o mar, o povo vê surpreso a força daquele Deus único, da sua nacionalidade, abrir o oceano ou o mar ali, que para eles parecia imenso, e eles passam.
E, vendo logo a seguir o exército egípcio a buscá-los, arrependido que estava o faraó de tê-los libertado, veem também que sobre os egípcios o Deus de Israel faz o mar fechar-se, protegendo a fuga e afogando os que queriam de novo impor sobre os escravos o jugo do Egito. Tudo isto seria suficiente para impressionar a qualquer um. Maná do céu, gelo que cai em pleno deserto e se transforma em fogo no chão, morte de primogênito, água que se transforma em sangue, o maná que cai e a água do deserto que surge da pedra. E, no entanto, isso não satisfazia o povo. Não era suficiente ver todas estas coisas, porque eles estavam sempre na superfície de si mesmos. Moisés, então, os leva ao pé da montanha sagrada, na qual, anos antes, havia recebido a missão de ir libertar o povo, do qual ele havia feito parte quando jovem, como filho do faraó, adotado pelo rei do Egito. Na sarça que ardia, enquanto ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, ele encontra a voz que o convoca: vai ao Egito e liberta o povo. Na volta, para ao sopé da montanha, deixa o seu irmão, Arão, cuidando do povo, e diz: fiquem me esperando que eu voltarei. Sobe a montanha, no esforço de um homem com mais de 90 anos, e lá em cima recebe as leis, com as quais ele gostaria ou desejaria governar o povo. Leis divinas, leis escritas pelo dedo fulgurante de Deus, nas imagens inspiradoras do filme Os 10 Mandamentos, na própria pedra. Só que o tempo que leva entre ele subir, Deus escrever e ele voltar, depois do povo todo ter visto tudo que viu, parece que foi muito longo. E quando ele estava ausente, os que estavam ali, passando pelas naturais dificuldades de terem que esperar, tiveram a ideia de fazerem um bezerro de ouro, reunirem os braceletes, reunirem as riquezas que conseguiram trazer do Egito e construírem um símbolo que eles vissem. Aquilo que já era muito comum no Egito. Não bastou abrir o mar, não bastou comer do maná do céu, não bastou a praga que libertou o povo, não bastou nada, nenhuma dessas grandes manifestações divinas. E então Arão, enfraquecido diante das pressões, aceita ser ele aquele sucessor de Moisés, imaginando também que o irmão deveria ter morrido lá em cima na montanha. Fundem um bezerro e começam a festa ao Deus pagão, ao Deus dourado, ao Deus da matéria. Quando no meio da festa chega o intruso com as leis de Deus, e vê a orgia de novo instaurada no seio do povo que ele estava tendo que conduzir. Mas estas leis que ele quebra sobre o bezerro e que tem que mandar dizimar boa parte daqueles seus irmãos, e que garante aos demais um périplo pelo deserto de mais de uma geração, para que todos os que haviam tido contato com os antigos hábitos egípcios tivessem morrido antes de chegarem na terra prometida. Apesar de tudo isto,
A lei que ele volta a buscar, até os dias de hoje, nos educa. 10 mandamentos, que a maioria de nós se esquece. Porque quase nenhum de nós saberia dizer da frente ao fundo todos os 10. Guardamos 5, 6, 7, os mais fanáticos até 8. Mas saber decorar os 10 mandamentos é algo que desafia as pessoas. O capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo fala daquilo que Jesus vem orientar. Eu não vim destruir a lei, vim dar-lhe cumprimento. Mas ao falar isso, não se refere à lei mosaica, às leis que Moisés escreveu no Pentateuco, nos 5 livros básicos, do Código Civil mosaico. Não a esta lei, que era o fruto da sua época, das necessidades do seu povo, das disciplinas que eram imposição de uma ordem divina, que na verdade era a intimidação. Jesus vem confirmar a lei moral, que está aí representada nos 10 mandamentos. E se você contar nos 10 mandamentos, quantos não existem nele? Entre não e a outra palavra que também tem um sentido negativo, Enem. Enem não é esse exame do curso médio, não. Enem, não. É porque os 10 mandamentos dizem, você não deve fazer isso, e nem aquilo, e nem aquilo, e nem aquilo, e nem aquilo. Se você contar cada Enem como não também, porque é este o significado, não faça isso, não aquilo, não aquilo, não aquilo, não aquilo, você tem 18 nãos em 10 mandamentos. E obviamente 18 nãos em 10 mandamentos tem um significado muito claro. Por quê? Porque estes mandamentos escritos, os quais se atribuem autoria superior, tinham a finalidade de coibir atitudes de um povo rebelde, de um povo amolecido pelas práticas politeístas do Egito, pelas práticas pagãs, que cultuavam pedras, cultuavam bichos, cultuavam deuses absurdamente diferentes dos deuses ou do Deus hebreu. Mas também ajudava o povo, cada um destes mandamentos, a estruturar a sua vida segundo critérios diferentes. Não matarás. Um deles. Não matarás. Isso não significou que daquele dia em diante nenhum hebreu matou o outro. Não. Até porque para conquistar a terra prometida, que não era lá tão prometida assim, eles tiveram que tomar a terra na base da espada, tiveram que matar. Então, na própria atitude de matar, eles estavam infringindo o mandamento que dizia não matarás. Mas, apesar de terem que ter feito isso, e entre eles mesmos, naturalmente, continuarem a se matar, havia referência de ordem superior, de que matar é contrário às leis do universo. Que nós não devemos tirar a vida do próximo, não furtar. Porque existia essa regra se não houvesse ladrões? Por que existiria uma determinação? Não furtar. Se você não precisasse, contar com a cobiça dos outros. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do próximo. Isso estamos falando do tempo de Moisés. Mais ou menos 1800 anos antes de Jesus. Para vocês verem como esse negócio já é velho. Cobiçar a mulher do próximo. Moderno, mais moderno, do mesmo sentido, é cobiçar o marido da próxima. Que também já devia existir naquele tempo. Não tomaram o nome de Deus em vão. Mandamento. Não desejar o que o seu próximo possui. Não levantar falso testemunho. Não mentir. Não inventar. Não caluniar. Vejam só quantos nãos atribuídos a uma nação, a um grupo de pessoas,
que, por causa dele, não deixou de cobiçar a mulher do próximo, de roubar, de furtar, etc, etc. Mas todos os que faziam isto, e todos os que fazem isso até os dias de hoje, não podem dizer que não sabiam. Não podem ser tidos como ingênuos, como criaturas que não sabiam que não podiam matar, porque a lei é clara, que não sabiam que não deviam furtar, porque está escrito, e todas as gerações sabem disso. Esta é a lei divina. Base para condutas. Condutas que naturalmente não serão adotadas de imediato, a não ser para aquelas pessoas sinceras o suficiente para serem autênticas no que acreditam. Só as pessoas que são autênticas consigo mesmas, quando acreditam em alguma coisa, adotam aquilo e cumprem o que acreditam. Enquanto não somos autênticos conosco, tentamos dar um jeitinho de sairmos pela tangente e dar uma interpretada nas coisas, para não levar as coisas assim como devem ser. Quando Jesus se prepara para vir à Terra, 1800 anos depois de Moisés, o mundo espiritual se coordena para transformar a humanidade, pelo menos no período em que o Divino Mestre estaria no mundo, organizando as sociedades de então, segundo critérios mais elevados. Imensas legiões de espíritos renascem, empenhados em auxiliar a transformação do ambiente terreno. Entidades perversas das mais cruéis são recolhidas, são detidas temporariamente pelas inteligências que governam estes ambientes tenebrosos, para que não fizessem com que a mensagem que Jesus deixaria no mundo, embrionária no começo, fosse pisoteada ou fosse esmagada pela pressão psíquica das entidades inferiores que não aceitariam. Espíritos de escol vêm ao mundo tomar um novo corpo, ajudar o planejamento de toda esta jornada evolutiva. E isto não apenas nos 15 dias que antecederam o nascimento de Jesus, mas séculos que antecederam a chegada do Divino Amigo. Encontramos filosofias que eclodem por toda parte, falando da necessidade altruísta, da transformação verdadeira do homem, do conhecimento de si mesmo, na busca dessa renovação, que partindo de si próprio faça o mundo ser diferente. Estoicos surgem e trazem, ainda que com algumas divergências de condutas ou opiniões, a mensagem da superação do próprio corpo e das dores físicas. Surgem nas filosofias as figuras de Sócrates, de Platão, precursoras da mensagem cristã, como o próprio Allan Kardec e os espíritos superiores demonstram na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. E então, sem se descuidar, inclusive, do núcleo que governava a Terra naquele período, Roma, destaca-se um espírito de moral sublimada para renascer no trono dourado do império, sucedendo ao soldado, ao general que transformara a bagunça romana em uma ordem e que por esse motivo também fora assassinado. Morre em 44 a.C. Júlio César, assassinado no Senado ou no local onde se realizavam as reuniões do Senado naquele período, uma vez que a Cúria Romana originária estava submetida a reformas. Morto pelos seus próprios companheiros de Senado, cai Júlio César aos pés da estátua de Pompeu, o Grande. Correm pelas ruas os seus assassinos, vangloriando-se de terem libertado Roma de um déspota. Mas, dentro dos planejamentos
espirituais. O império é entregue a um sobrinho neto, jovem ainda, nascido no ano de 63 a.C. Não tinha 20 anos. Caio Júlio César Otaviano Augusto, sobrinho neto daquele acabado de assassinar. E com essa idade, assume o governo de um império imenso. Consegue impedir que as rebeliões que lutavam para tomar o poder, vendo-o assim tão frágil, com 19 anos aproximadamente, sufocando-as, detém o governo. E a partir de então começa uma nova ordem no governo romano, estabelecendo um período de paz e transformando a sociedade romana por critérios moralizantes, de tal monta e com tal precisão, que Roma era uma antes de Augusto e era outra depois que ele morre. Dentro do planejamento divino, sob o século de Augusto, como é chamado, o período em que ele governou a terra, porque Roma governava o mundo, nasce Jesus na Palestina. Um período em que suprimiram-se as guerras, praticamente de todo o império. E tão importante foi a ação de Augusto no governo de Roma, tanto lutou contra os escândalos públicos, contra a devassidão romana, estabelecendo leis, que ele próprio precisou isolar, banir para uma ilha 2 pessoas do seu próprio sangue, que por condutas inadequadas e devassas denegriam a casa imperial que lutava para pôr ordem naquele grande bordel que era Roma de então. Sua filha Júlia, por um decreto do próprio pai, é condenada a ficar isolada em uma ilha, na ilha chamada Pandactária, guarnecida por soldados, impedida de ser visitada. Porque enquanto estava livre, era uma libertina, alucinada talvez pelas facilidades dos costumes e da riqueza de ser filha de César. E a filha morre nessa ilha, para a qual ele precisa enviar a sua neta também, Agripina. Tendo, portanto, que fazer valer a lei na sua própria carne, para que possa demonstrar a todo o povo e a toda a nação que não havia exceção. Não havia exceção nas regras de costumes com as quais se pretendia erguer a sociedade. Talvez tenha sido este o teste mais cruel que um governante precisa enfrentar, que é o de ter uma lei que ele promulgue, que ele imponha a todos, entre os quais os seus próprios, e tenha que fazer cumprir essa lei. Não mais o papai, não mais o vovô, é o imperador de todos, que não teria moral alguma se deixasse que a sua filha e sua neta, pervertidas que eram, ficassem reclusas dentro do palácio, presas em prisão domiciliar, no nababesco cenário da Roma do Império. Era preciso puni-las. E aí já não estava mais o homem, o pai, nem o avô. Aí estava a autoridade, que por muitos pode ser taxada de cruel, de indiferente, mas que tinha uma missão, a missão de organizar as coisas. Entre os seus sucessores, ele que não conseguira filhos nem netos,
porque a sua filha, mesmo devassa, e mesmo lhe tendo dado 2 netos, gestados de um casamento arrumado com o seu braço direito, Marco Agripa, esta filha e estes netos, a filha estava, portanto, alucinada, presa na ilha, e os netos, não se sabe por que mistério, acabaram morrendo os 2. Lívia, a sua esposa predileta, a primeira, a quem ele tinha uma verdadeira afeição e ela sobre ele um verdadeiro domínio. Tinha 2 filhos de um casamento anterior, entre os quais estava o jovem Tibério, que não era filho de Augusto, mas era filho de Lívia. E naturalmente, como toda boa mãe, desejando que o seu filho é que seja o sucessor, deve ter tido alguma coisa a ver com a morte dos netinhos lá, os filhos da Júlia. Mas o que se sabe ao certo é que Tibério, desde jovem, era aliado do imperador e era por ele colocado para tomar conta de certas áreas da atividade romana. E jovem ainda, tendo que fazer-se por si mesmo, Tibério, filho de Lívia, enteado, portanto, do imperador Augusto, não sucessor direto dele, porque não era sangue do seu sangue, foi nomeado como responsável pela fiscalização do comércio da capital romana. Roma era uma comunidade interessante. Estava colocada a aproximadamente 28 quilômetros do litoral, do mar Adriático. Daquele golfo onde Óstia, como porto principal, não é o mar Adriático não, é o do outro lado, perto das ilhas de Córcega e Sardenha, que agora me foge o nome. Óstia era o porto principal, onde desaguava o rio Tigre. O Tibre vinha de Roma, passando por Roma e desaguava lá. E as barcaças com todos os produtos que chegavam do império para abastecer a capital, tinham que subir o rio Tibre, levada pelos comerciantes. E olha que coisa nova para nós. O que acontecia é que chegava o trigo no porto, e quem dizia que os comerciantes ou os navegadores soltavam as barcaças para abastecer Roma? Não. Eles já sabiam naquele tempo, e olha que gente inteligente, que quanto menos produto tem disponível, mais caro fica o produto. Então o que faziam? Especulavam com todas as mercadorias que chegavam em Óstia, para que em Roma, 28 quilômetros acima, o preço delas subisse. E só quando no mercado em Roma os preços estavam no valor que eles queriam, eles soltavam o barquinho ia lá e chegava, e abastecia um pouquinho. Você imagina que uma cidade com 1 milhão de habitantes, no tempo de Jesus, que era aproximadamente o tamanho de Roma naquela época, como não ficava a inflação ou os problemas comerciais. Tibério, enteado de Augusto, fora encarregado para organizar esse sistema. E então, uma das suas frases lapidares é esta: eu não posso obrigar que os homens sejam bons, mas eu posso obrigá-los a que se conduzam bem. Vejam a diferença dos conceitos. Eu não posso obrigar que os comerciantes sejam bons, e que por serem humanos, não deixem os habitantes de Roma sucumbirem aos custos elevados dos grãos que chegam aqui baratos e que poderiam matar a fome. Mas eu posso obrigá-los a se conduzirem como devem. E então Tibério impôs leis, sancionando multas pesadas para aqueles que, com o dever de transportar as mercadorias, não o fizessem no prazo estabelecido. E com base na lei, ele regulou o abastecimento de Roma. Porque aqueles que não a cumprissem estariam submetidos às punições adequadas, seja em pecúnia, em moeda,
seja em prisão, infratores das políticas adequadas, eleitas como as melhores para diminuir os problemas da metrópole romana, beneficiando somente o grupinho dos que detinham o transporte, em prejuízo de toda a comunidade. Lei, eu não posso obrigar, não posso obrigar que os homens sejam bons, diz Tibério. Mas posso obrigar que eles se conduzam bem. Estou sendo informado aqui pelos nossos assessores nos bastidores que o mar a que me referi, o mar do Porto de Ostia, se chama Mar Tirreno. Obrigado, Raul. É esse mesmo. Ali estava a mão do legislador, impondo um tipo de conduta adequado, em detrimento de dizer que a outra conduta não era lícita, não era boa, não era correta, não era o melhor. Assim entendemos, seja nos 10 mandamentos, seja nas leis que governam não apenas Roma, mas governam todos os povos, que a lei não foi feita apenas para punir os que erram. A lei foi feita também para indicar condutas, para preservar a sociedade de coisas nocivas, de coisas que não são boas. Querem um exemplo vivo do nosso tempo? Todos nós sabemos que a bebida é uma péssima companhia para quem dirige um veículo. Beber e dirigir são duas combinações perigosas. Não porque apenas pode matar quem está guiando, que talvez com tanto álcool na cabeça até seja bom morrer assim, porque nem sente, mas sobretudo pelos inocentes que estão nas calçadas, nos outros veículos, se conduzindo corretamente, e se veem então atropelados, massacrados, acidentados por um irresponsável que transformou a sua vida e o seu veículo em uma arma. Que ele se matasse sozinho teria apenas a sua responsabilidade. Mas de todo injusto é o conceito de que um bêbado atropele num ponto de ônibus todos os que estão esperando o veículo coletivo, matando 3, 4, 5 e ele mesmo não sofra nada. Saiu bem, tranquilo, tô bom. Então, por uma pressão dos números de hospitais, dos números de fraturas, dos números dos problemas causados por motoristas embriagados, o governo brasileiro, ou o governo paulista, impôs a chamada lei seca, que é a determinação legal. Eu não posso obrigar que as pessoas não bebam, mas posso sim fazer com que elas não conduzam o veículo se beberem. Não posso obrigar que as pessoas sejam boas, mas posso obrigá-las que elas se conduzam bem. E quando a lei seca começou a vigorar, e a polícia, obviamente, a fiscalizar nas estradas e nas cidades os condutores de veículos que ainda assim foram pegos, olha, de montão, com o caco cheio, com todo tipo de bebida, dirigindo veículos, ainda assim, com a lei em vigor, nos primeiros meses em que se pôde fazer uma averiguação, e como era novidade, a imprensa ainda divulgava, só no primeiro mês o número de acidentes caiu 50%. Sabe o que significa isso? 50% a menos de acidentes, de atropelamentos, de mortes, de ferimentos, derivados de uma conduta inadequada por pessoas que se dizem muito responsáveis, mas que tomam bebida e depois vão dirigir? Isso não é uma boa notícia? Tenho amigos que são médicos ortopedistas e que ficavam o fim de semana tendo que trabalhar acima do que era esperado e que agora estão sem nada para fazer praticamente nos plantões de fim de semana, porque quase que não chegam estropiados
quase que não chegam pessoas que tenham fraturas, porque o número de acidentes diminuiu. E isso é bom ou não é bom? Isso é bom que aconteça, ou seja, que as pessoas tenham responsabilidade de viver, e se quiser beber, não dirija? Ou é bom deixar o bebum guiando? Ah, tadinho, é tão bom ele ver 3, 4 semáforos junto, não sabe por onde anda. Ele tem o direito de fazer o que ele quiser com a vida dele. E atropela a sua filha que está no ponto de ônibus, a sua mãe que foi comprar pão na padaria e que está esperando o semáforo deixar a passagem livre, e você é notificada que ela está à porta da morte no hospital. Ah, é bom isto? A liberdade do bebum é bom e compensa a morte daquela que você ama, da sua filha que tem a vida toda para viver? Não, não é bom. Por isso a lei estabelece princípios que são importantes para que uma comunidade melhore, para que os espíritos encarnados nela aprendam, e para que os nossos filhos, aprendendo como precisaram fazer os filhos dos hebreus, aprendam a não mais precisarem da lei para respeitar o direito dos outros. Não mais precisarem de uma lei que diga: você não deve fazer isso, porque se fizer isso ou vai preso ou tem que pagar multa, para que eles se conduzam corretamente. É uma questão cultural. E isso tudo é difícil. É difícil. Eu reconheço que é difícil que nós entendamos, porque de verdade nós vemos milhões de pessoas assistindo às baixarias de um programa miserável na televisão, mas não vemos ninguém escrevendo a favor dos resultados positivos de uma lei que vem salvar vidas mais do que hospitais, mais do que médicos. Já imaginaram o que significa, com uma determinação legal, assinada por uma autoridade competente, fazendo valer com os mecanismos de fiscalização, você conseguir diminuir em mais de 50% o número de vítimas de acidentes, sem construir um hospital novo? Isso é uma bênção. Só com a modificação de um padrão de conduta, que antes estava tido como aceitável ou natural, mesmo que a maioria das pessoas nunca tivesse se manifestado assim, contra ou a favor. Muito pelo contrário. O que um governante fez em favor da saúde pública foi muito mais com uma assinatura numa lei do que todos os médicos e os hospitais fizeram nesse período todo, por diminuir os riscos e as exposições aos acidentes. Vejam como não é só fazer faculdade de medicina, melhorar a distribuição de remédio, comprar ambulância. Vejam como não é só isso que melhora a qualidade de vida de uma nação, de um povo. Governá-lo com critério, com sabedoria, com recursos da inteligência, também beneficia para que não aconteçam os disparates que os excessos favorecem. Tibério tinha razão. Eu não posso obrigar que as pessoas sejam boas, mas eu posso obrigá-las a que se conduzam bem. E é isto nós estamos dizendo a vocês, com o sentimento do idealismo da lei. Ainda que os legisladores e os políticos se corrompam, ainda que se vendam, ainda que defendam interesses mesquinhos, ainda assim, a lei é um instrumento da virtude, não para apenas banir os devassos do seio social, mas para impedir que os devassos continuem devassos, para estabelecer critérios de nobreza que melhorem as convivências humanas, para dar às pessoas esperança de serem não mais ladrões, não mais bandidos. E é por isso que, com base na lei, é que as convivências precisam ser estabelecidas, melhorando esta tessitura que já não é boa, apesar das leis que existem. Porque a gente ainda não gosta da lei, a gente gosta de fraudá-la. Porque temos alguma vantagem ou vamos conseguir alguma coisa fazendo o que é errado.
Mas que desde que a lei não nos pegue, que bom, esperto sou eu. O governo do universo continua dirigindo os destinos humanos. E graças à doutrina espírita, nos tem feito entender que são estas leis. Que leis são estas? E como elas podem construir um mundo melhor com base na responsabilidade individual, com base naquilo que todo mundo busca, justiça equivalente às atitudes de cada um com as intenções que as motivaram. Nenhuma religião é tão clara a esse respeito na doutrina cristã quanto a doutrina espírita, mostrando a cada um de nós que as nossas atitudes não apenas produzem reflexos na legislação dos homens, mas que enquanto nós não as corrigirmos, mesmo que tenhamos pago a pena que os homens impuseram, nós não nos teremos quitado diante da lei do universo. Matei uma pessoa, fui preso, confessei o crime, passei 30 anos na penitenciária, saí vivo. Posso dizer, eu paguei a minha dívida? Talvez sim, pela legislação humana. Mas não pela legislação divina. Porque a legislação divina é diferente da visão que os homens têm da lei. A lei humana diz, como dizia Tibério, eu posso impor regras para que os homens se conduzam bem, mesmo que não sejam bons. A lei de Deus não fala isso. A lei de Deus diz que todos nós precisamos aprender a ser bons, não apenas a cumprir a lei. Então, depois de 30 anos na prisão, eu posso ser considerado um homem, um cidadão íntegro, pelas normas do meu país. Mas eu só serei de novo aquele que se sinta inocente na minha consciência, quando eu devolver o que eu tomei do outro, que foi a sua vida. Enquanto eu não reparar o mal que eu cometi àquela alma, eu continuo responsável por ela. E então, quando tirei a sua vida, automaticamente, eu me candidatei a, num futuro, próximo ou distante, devolver essa vida. A minha vítima deverá ser meu filho, de algum jeito, em algum tempo. E aquilo que eu tive de violência para matá-la, e o sofrimento que eu fiz ela passar, eu terei que devolver em amor. Eu terei que resgatar isto. Se matei para tomar o seu dinheiro, ele será de novo meu herdeiro. Eu lhe darei a vida e devolverei a ele todos os bens que eu usurpei. E assim a lei do universo cria mecanismos que estão acima da lei dos homens e que somente a doutrina espírita aborda com clareza, mesmo que as pessoas não creiam nela, por conveniência, por interesse ou por falta de profundidade no entendimento das coisas. Nenhuma outra escola religiosa cristã é tão clara, porque na doutrina espírita voltam os espíritos a dizerem como são as coisas do lado de lá. E vem dizer para nós, aguente firme, aguente a injustiça, aguente o mal que te fazem, mas não faça mal. Porque o mal que você está recebendo com toda certeza você merece, porque já fez alguém sofrer e tem que aprender com ele. Mas o mal que você fizer vai escravizar você por muitas outras vidas no futuro, que você terá que ressarcir. Se o mal que você recebe e aceita com resignação te ajuda a quitar o passado, a limpar-se de si mesmo, o mal que você faz te conspurca, faz você ter que devolver em bênçãos para aquela sua vítima tudo que você fez ela passar. Quando então a divindade olhou para o futuro e prometeu um consolador que viria a explicar tudo que Jesus não pôde explicar ao seu tempo, iria revelar leis
que são aquelas bases para o nosso crescimento espiritual e que tem reflexos na vida. Então vocês imaginam, se ao invés de termos uma lei que dissesse que a pessoa que for pega com uma quantidade de álcool no hálito ou no sangue acima de tantos miligramas por litro ou por decilitro, será presa, será processada. Se a lei fosse ao contrário, todos os motoristas estão autorizados a beberem bebida alcoólica. E quanto mais, melhor. O que isso representaria? Nas pessoas que são motoristas. O quê? Quem bebe já ia ficar muito contente. Ia beber mais. Ah, eu posso beber porque a lei deixa, a lei fala que eu posso. E quem não bebe, porque de uma certa forma tinha um certo cuidado, porque não queria trombar, não queria fazer o mal, agora está autorizado a fazê-lo pela lei. Então, se matar, se destruir o patrimônio alheio, eu não posso ser responsável, porque a lei me autoriza a fazer isso. A lei deixa eu beber. Se a lei me deixa beber, quem eu matei, o problema é dele. Se eu destruir o muro da casa do vizinho, isso é ele que tem que se arcar com os prejuízos. Na verdade, o que a lei estará fazendo não é só deixar sem punição os que já são usuários da bebida, mas é estimular nas pessoas que não bebem porque são responsáveis a prática de dirigirem também alcoolizadas, sem se cuidarem de nada. Vejam só o disparate das coisas. A mesma lei que pode produzir um benefício tão grande na diminuição de acidentes, agora posta de um outro jeito, no mesmo assunto, no polo oposto, estimulará as pessoas a se embriagarem, a usarem do álcool indiscriminadamente, e isso reverterá numa multiplicação do prejuízo físico dos que não bebem, dos que estão andando por aí como transeuntes inocentes. Esse é o efeito da lei na nossa cabeça. A lei me autorizou. Eu estou fazendo o que a lei permite. Eu não estou ilegal. A lei deixou eu beber. Como é que o senhor vai querer me prender? Não vai não, olha, a lei no capítulo tal me dá esse direito, eu tenho direito. E é isto que nós estamos falando hoje. Para que cada um de vocês possa meditar no sentido da lei. Lei humana, lei divina. Naquilo que estão desejando aprovar no nosso Congresso. A lei de matar. Está escrito no Velho Testamento, não matarás. Jesus vem e manda que nós nos amemos uns aos outros, que nós cumpramos os mandamentos. Não matarás. A inteligência dos homens, bênção de Deus, e os planejamentos dos espíritos superiores, vendo os momentos em que estamos vivendo na terra de agora, permitiram que os homens conquistassem recursos na química ou na medicina, que impedissem que se matasse no ventre. E então a inteligência desenvolveu os métodos anticoncepcionais, que quando a ciência os lançou na década de 50 ou fim da década de 40, dizendo inclusive que eram suficientes para impedir a gestação. O anticoncepcional originário daquele período produziu câncer nas mulheres, porque era 100 vezes mais potente do que precisava ser. E foi a própria ciência quem o desenvolveu. Depois os ajustes foram sendo feitos até que hoje se consegue, com seriedade, impedir a concepção. A medicina avançou
E além dos diversos métodos anticoncepcionais que são os chamados cálculos da tabelinha, que são os processos mecânicos da contenção da ejaculação masculina, através dos diversos mecanismos de retenção do espermatozoide, nas chamadas camisas de Vênus ou condons, nos processos de implantação de DIUs, que alteram o cenário químico do útero feminino, na própria pílula, em forma de pequeno glóbulo de produto hormonal, ou as aplicações debaixo da pele que tem uma duração mais longa, que inibem a ovulação da mulher. Além de todos esses mecanismos, a ciência da medicina desenvolveu técnicas, seja na esterilização feminina ou na interrupção dos canais que transportam o sêmen, na chamada vasectomia masculina, a fim de que o homem continuasse a ter prazer e a mulher igualmente, relacionando-se intimamente sem os problemas, entre aspas, gerados pela gravidez. Podemos contar 6, 7, 8 tipos diferentes que a ciência, sob a autorização superior de espíritos que governam a vida, desenvolveu para que a vida não precisasse ser assassinada. E isso não é suficiente? Com que raciocínio nós estaremos defendendo direitos, se esses direitos correspondem àquilo que aprendemos e temos aprendido, que é exterminar a vida, que não pode defender-se? Não é, não, a ação do demônio. Não. É compreensível o desejo de certa parcela da população que quer realizar todas as coisas que vêm à sua mente, sem as responsabilidades daí decorrentes, que propugnem pela aprovação de uma legislação que deixe sem freio nenhum autorização à mulher para tirar a vida que está brotando no seu ventre. Mas por que motivo fazer isto? Se é perfeitamente possível evitar que isso aconteça, sem violar, sem fazer sofrer um novo ser que está ali crescendo. É importante aprovar a lei. Por quê? Porque é importante aos donos de cachaçaria que se aprove uma lei que diga que qualquer motorista pode beber. Porque isso vai aumentar as suas vendas. Mesmo que isso aumente os acidentes e as mortes. Isso vai gerar trabalho para coveiro, trabalho para médicos, vai precisar de mais hospitais, os farmacêuticos vão vender mais remédios. Imagina quanta coisa boa vai surgir de você autorizar os condutores a dirigirem embriagados. Poxa, é um progresso. Na sociedade de consumo temos que produzir e consumir, então quem produz acidentes vai dar uma grande área de tarefas para muitos outros. Será que é isso que nós queremos? Este é o perfil da sociedade civilizada? Não há justificativa plausível e coerente para pleitear-se que uma lei desta natureza seja aprovada e valha para todos. Ah, mas é que já tem muita gente fazendo o aborto. É verdade. Já tem muita gente infringindo a lei, é verdade. Mas também deve ter muita gente não infringindo a lei por causa da lei. E deve ter muita gente que não se dá o direito de cometer esse delito para não se penitenciar depois, por ter praticado um crime. Agora, quando a lei disser que não é mais crime, o que será? O que será? No último romance, Esculpindo o Próprio Destino, 608 páginas que Lúcio escreveu
para demonstrar às pessoas da terra de agora os planos das entidades inferiores, exatamente buscando aprovar a lei do ventre livre. Livro esse que vocês estão vendo na internet, na tela do seu computador. Chamam a lei do ventre livre estas entidades, que querem aprovar a todo custo este tipo de legislação, porque com ela, 3 coisas eles conseguirão. Primeiro, conseguirão que as mulheres e os homens que estiverem conjugados com este processo sofram muito. Porque eles sabem que as atitudes que nós praticamos ao ferirmos o direito dos outros de viver repercutirão sobre nós. Não há diferença alguma, como nos explicam os espíritos, e aqui sem paixões, sem recorrermos ao inferno, não há nenhuma diferença de você assassinar uma criança na rua e você matá-la dentro do corpo. Não há. Aliás, há uma agravante em você fazê-lo no seu ventre. Porque a criança na rua ainda pode correr, ainda pode gritar, ainda pode pedir socorro. Mas aquela que está no seu ventre não tem como fazer isso. E todos os sofrimentos que nós produzirmos para outros seres, eles terão que ser reharmonizados depois. Por nós, homens ou mulheres. Portanto, a prática do aborto não é apenas um delito do ponto de vista moral que fere a pessoa que o pratica, como mãe futura que deixou de ser, mas todos aqueles que a ajudam, que a estimularam ou que a forçaram a fazer. Uma das coisas, então, que essas entidades desejam é criar, depois, os complexos de culpa, que são naturais nas mulheres que se submetem a isso, mesmo quando autorizadas pela lei. Porque a lei dos homens termina no cemitério, mas a lei divina prossegue. E as pessoas que estão envolvidas nesses problemas desenvolverão, como nos explica André Luiz no livro Evolução em 2 Mundos, desenvolverão problemas de comportamento psíquicos, problemas que gerarão dificuldades posteriores nesta vida ou em outras vidas. Na área uterina, tumorações, desgastes, alterações do psiquismo, frigidez, como repercussão da atitude. E isto nos ensinam os espíritos que do lado de lá sabem como estas coisas funcionam. Além disto, o que obviamente aumentará ou fará aumentar as mentes abertas pela culpa, a ação das entidades inferiores. Estas entidades estão visando também com isso manter as pessoas no patamar que permitirá que, socialmente falando, a sociedade não evolua como poderia evoluir, na velocidade que poderia evoluir. A autorizar, numa legislação como esta, indiscriminadamente a prática do aborto. Estes espíritos inferiores que também estão lutando contra as entidades luminosas, para não perderem a sua área de influência na vida dos homens, estão querendo garantir os seus adeptos, sobre os quais continuarão impondo suas influências, fazendo demorar mais ainda a implantação de um mundo melhor e, obviamente, fazendo sofrer as pessoas que aceitarem esse tipo de conduta. Sem que isto seja um julgamento que elas são más ou são boas. Não. Isto são efeitos de um comportamento. E a terceira coisa que eles desejam fazer com isto, sabe o que é? Por isso chamam lei do ventre livre. A ação superior que dirige a Terra muitas vezes se utiliza do útero materno como um processo de isolar esses espíritos
para que eles próprios melhorem através de uma reencarnação chamada compulsória. E então, os que são os dirigentes destes núcleos inferiores se veem muitas vezes sem aqueles seus líderes, que de repente desaparecem porque foram levados a uma reencarnação compulsória. E eles perdem então a força. Por esse motivo, estão atuando sobre os homens, para que, favorecida a aplicabilidade da lei, seja muito mais fácil resgatar do útero da mãe os seus comparsas, que teriam que ficar presos ao novo corpo por 60, 70, 80 anos, bloqueando aquela cadeia de influências negativas. Com a aprovação da lei, isto permitirá que o ventre esteja livre. E os seus amigos, como os bandidos se unem para resgatar os seus comparsas nos hospitais quando estão internados, como recentemente aconteceu, estarão influenciando sobre as pessoas que estiverem contendo ali um dos que estará tendo que renascer, para que ela aborte. E para que com isso ele volte à convivência deles. A lei deve contemplar, sim, certas circunstâncias como aquelas que aconteceram recentemente, que envolveram a menina de 9 anos. Como também a doutrina espírita contempla isto como exceção à regra. No próprio livro dos Espíritos, as leis superiores reconhecem que em determinadas situações é preferível salvar a mãe, porque já é um espírito que está num corpo, do que aquele que está em processo de renascimento quando a vida da mãe esteja em risco. Isso está previsto como lei do mundo espiritual. Agora, tornar essa legislação algo que favorece indistintamente, não há como negar que é, de novo, voltar à barbárie. Porque do mesmo modo que alguns estarão dizendo, mas é que já existe tanto aborto, agora legaliza isto e fica menos clandestino. Bom, então também existe tanto drogado, vamos legalizar a maconha, a cocaína. Existem tantos ladrões, então vamos legalizar o furto, porque eu também quero ficar rico, tomando dos outros. Este é o princípio que embasa a lei. Não pode ser esta justificativa. A justificativa que diz que é bom matar legalmente, porque assim todo mundo sai da ilegalidade. Agora, o que nós estamos fazendo para poder melhorar isto? Cada um poderá fazer alguma coisa. Lúcio escreveu 608 páginas. Nós estamos falando disso na rádio, estamos falando disso nas palestras, estamos colocando este tema em diversos ambientes. Agora, cada um precisa também mobilizar-se, não para discriminar quem praticou o aborto, não para condenar os que escolheram este caminho, mas para dizer que nós não queremos isso. Éramos a favor da paz, lembram-se? Há alguns anos atrás. Todo mundo é contra a violência, todo mundo é a favor da paz. Aí fizeram um plebiscito para provar a continuidade da fabricação de armamentos. E isso ganhou. Ai, como os pacifistas são lindos, não? Queriam tanto a paz. E foram lá e votaram a favor da continuação da fabricação de armas. Algumas das quais talvez matem os nossos parentes. Será que é gostoso levar no cemitério o filho que você custou a criar, porque o seu voto autorizou que algum maluco usasse uma arma que poderia não ter sido fabricada e matou o seu filho? É esse o conceito de lucidez que significa estar na Terra? Não é o do mundo espiritual. Não. O do mundo espiritual é da responsabilidade. E olha, queridas irmãs,
queridos amigos, nós vamos ver muitas cenas como esta, em que um sacerdote, exercendo as funções do sacerdócio, fala as coisas que falou. Em que um rapaz, envolvido pelas tentações que o mundo tem produzido, e são muitas, que estimulam a sexualidade desajustada, que estimulam a pessoa a praticar todos os tipos de barbárie para a drenagem do seu prazer. São muitos que fazem isso, que a própria sociedade fustiga e provoca, fazendo o que fez. E teremos a menina vítima e a equipe médica tirando aquelas 2 crianças do seu ventre. Nem o moço que cometeu isso deve ser assassinado, nem o padre que falou o que falou deve ser condenado, e nem a equipe médica que honrosamente defendeu a vida deve ser tida, por exemplo, a justificar que o aborto vale para todas as coisas. Não. A igreja não é aquele sacerdote. A igreja é Jesus, ou deveria ser. O cristianismo reergue a prostituta que ia ser assassinada e a perdoa para que ela siga e não peque mais. O moço não é o representante do que são os homens. O moço está doente, precisa de ajuda, porque ele é fruto da sociedade em que ele foi criado e da sociedade que o está alimentando. E a equipe médica, que fez com valor, que assumiu com coragem uma postura de salvar aquela criança que foi vítima de tudo isto, por mais nobre que tenha sido e justa na sua atitude, naquele caso, não serve de exemplo para que se aprove o aborto de todas as crianças que estão nos úteros, porque isso será a salvação da humanidade. Cada um de vocês é um ser influente. Fale sobre isso. Pense sobre isso. Não acredite no que eu estou falando. Mas pense por que você está vivo. Porque alguém não abortou você. Como diz Francisco Cândido Xavier, em entrevistas, neste livro, em uma entrevista que deu à televisão, em 1983, e lhe foi perguntado sobre isso, nós encontraremos a postura de Francisco Cândido Xavier, representando o humanismo espírita e cristão. Postura esta que hoje à noite estaremos comentando na palestra das 20 horas, para aqueles que estiverem aqui e para aqueles que estiverem na internet. Lembrem-se, vocês não são pacientes dos espíritos. Vocês são espíritos que estão na vida para ajudarem Jesus e ajudarem os espíritos a implantar esperança no coração dos aflitos. Não para nos valermos de uma indústria da morte, de inocentes, com a qual os adultos, ou os que se pensam adultos, queiram resolver os seus problemas de prazer desregrados. Pensem nisso. Muita paz. Obrigado, querido mestre, pela oportunidade de estarmos na Terra em uma época tão especial da humanidade, em momentos em que as transformações se aceleram e que alguns têm medo do fim do mundo, outros têm medo das angústias morais, dos momentos cruéis que foram vaticinados por videntes. Alguns se deixam arrastar pelo oportunismo, pela luta sanguinolenta dos egoísmos. E assim, existe espaço, existe matéria-prima, existe seara disponível para todo filho que deseje ajudar-te a organizar os pensamentos, a espalhar esperanças,
a dar a dimensão da elevação do Espírito em uma época em que muitos não sabem onde buscar, em que muitas religiões se transformaram em lugares vazios e frios, por se preocuparem às vezes com as lutas terrenais, por estarem voltadas outras vezes para aquisições materiais, por esquecerem a lágrima e se debruçarem sobre os bolsos dos que as busquem. Obrigado, Senhor, por nos ajudar a entender que o campo do sofrimento que temos pela frente é aquele mais rico, que permite a todos, indistintamente, espalharem o bem aos que estão feridos, flagelados, amputados e vencidos, fustigados pelo estilo de vida que escolheram viver. Por isso nós queremos te agradecer a honrosa oportunidade de vivermos na terra, nos dias de hoje, de termos encarado o convite de ajustarmos a um corpo carnal, ao invés de estarmos carregados de problemas, ainda no mundo invisível, acovardados, amedrontados, intimidados pelo desafio. Nós te agradecemos por todas as almas luminosas que nos empurraram à transformação de nós mesmos através do serviço, aos embates que já não são mais de matar os corpos dos que não pensam como nós, mas o de ajudar o espírito a descobrir as leis do universo. Obrigado, Senhor, pela honrosa ocasião de podermos mais uma vez entoar a canção que nos pede, que vos pede, que nos ensine não apenas a trabalhar, mas que nos dê o gosto do serviço como sublime compromisso. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo
ti.